Boa tarde, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Rogério Dessordio, sou procurador da Câmara há um bom tempo, já fui supervisor do setor de elaboração legislativa. Hoje em dia o supervisor é o Dr. Luiz Tegami, que está aqui nos acompanhando. Eu vou falar primeiro, antes dos outros setores, que provavelmente eu sou do setor que vai ser mais demandado e mais próximo dos gabinetes, que tem contato com os gabinetes, porque nós atuamos diretamente da Procuradoria na atividade fim, auxiliando os gabinetes nas proposituras. Vamos lá. O doutor Bacarin, ele meio que já esgotou um pouquinho o assunto sobre o que é exatamente o setor de elaboração legislativa. Então, eu vou falar só um pouquinho mais sobre alguns elementos do processo legislativo, das espécies legislativas, mas alertando que isso é só uma pincelada inicial, porque mais para frente nós vamos fazer um curso que é de elaboração legislativa, ele é técnico, ele é voltado para auxiliar vocês, preparar vocês a proporem as espécies normativas mais comuns da Câmara. Para isso nós editamos também um manual de elaboração legislativa, tem alguns modelos, isso vai auxiliar bastante vocês, e tem todos os elementos básicos que devem reger a elaboração de qualquer modalidade legislativa. Vamos lá. Hoje em dia, aqui no município, nós temos 4 espécies normativas. A gente chama de espécies normativas, são tipos de proposituras que podem ser apresentadas, cada uma com uma finalidade diferente. Então, na lei orgânica do município, estão previstas essas 4 no artigo 34, que são a emenda à lei orgânica, leis, decretos legislativos e resoluções. Cada uma tem uma finalidade muito distinta. Por exemplo, emendas à lei orgânica, obviamente, elas servem para você alterar a lei orgânica. E ela, por ser um tipo, uma espécie normativa com efeitos mais importantes, porque ela altera a lei orgânica, ela exige um quórum de propositura e de aprovação mais alto que as outras espécies que estão lá. Ela objetiva alterar a lei orgânica e ela pode ser proposta por 1/3 dos membros da Câmara, pelo prefeito ou por iniciativa popular, desde que reúna 5% da assinatura dos eleitores do município. Mas veja, eu estou aqui há muito tempo, eu nunca vi isso acontecer. Porque para você reunir esse volume de assinaturas é um bocado difícil. A aprovação, por seu lado, ela precisa de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, uma maioria qualificada. Depois nós temos as leis ordinárias, leis comuns. Nós estamos todos acostumados a ouvir muito falar em lei, etc., mas as leis elas têm várias espécies, têm uma hierarquia. As leis ordinárias aqui, por exemplo, lei orgânica no município é uma lei. Ela é uma lei ordinária? É uma lei ordinária, só que ela é especial porque ela tem previsão. Ela tem previsão, inclusive, na Constituição de existência. Então, por isso que ela tem toda essa formalidade, essa solenidade para aprovação e para alteração. As leis ordinárias, elas têm regras próprias, têm um rito próprio, e ela é um nome geral abstrato, né, para isso. Ela pode se destinar desde nomear um logradouro, como, por exemplo, ditar uma política pública inteira. Então, não há, dependendo da matéria, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente no processo legislativo, dependendo da matéria, ela tem uma tramitação um pouco mais célere, né? Ou não. O quórum propositura vai depender da matéria, ou seja, se uma matéria for mais importante, ela vai exigir um quórum qualificado ou não. E para aprovação também. Os decretos legislativos, vocês estão muito acostumados a ouvir em decreto, né? Decreto é um nome genérico para um ato que parte de um dos poderes, mas geralmente ele está ligado ao executivo. A gente ouve muito se falar decreto do presidente, decreto do prefeito, etc. Há uma diferença aqui, por isso eu queria comentar um pouco mais com vocês. O decreto, na verdade, ele está previsto no artigo 84 da Constituição Federal. Só que ele visa regulamentar normas, ou seja, ele não pode extrapolar o âmbito de um direito já posto, direito material, que está previsto em uma lei. Mas existem exceções. Você tem o decreto autônomo. O decreto autônomo visa alguns objetivos que não precisam estar previstos em lei, ou já estão previstos em lei anteriormente, e ele pode ser editado sem ser para regulamentação de uma norma.
O decreto legislativo, por sua vez, é uma forma, ele só se chama decreto porque ele é um ato unilateral do legislativo. Ele é uma forma de se implementar uma diretriz, uma normativa do legislativo em relação ao executivo, geralmente. Então, por isso que você vai ver que é um ato normativo do poder legislativo, ele não passa por sanção, portanto, ele tem o objetivo, pode ser ou de regular matérias específicas do legislativo, ou, por exemplo, sustar ato do executivo que extrapole a sua competência. Então, se, por exemplo, o prefeito decidir que ele pode regular uma matéria por decreto, e essa matéria, por sua natureza, ela demande um projeto de lei com discussão no legislativo e depois vai à sanção, o legislativo ele propõe um decreto legislativo sustando esses efeitos. Então, é uma forma de freios e contrapesos. Depois, mais para frente, no curso, nós vamos falar sobre isso. Já as resoluções são espécies normativas que destinam-se só a disciplinar matéria que tem efeito dentro da Câmara Municipal, não extrapola o âmbito da Câmara. Então, por exemplo, se você for criar... Vamos ver um que é interessante. Frente parlamentar, por exemplo, é por resolução. São entidades que atuam única e exclusivamente aqui dentro, no âmbito da Câmara. Por exemplo, criação de prêmios também, vários outros nesse sentido. Eles não extrapolam os limites, eles não têm efeito contra ou em favor em relação ao munícipe ou ao executivo. Mas acontece que não só nós temos essas espécies normativas, essas que eu falei agora estavam previstas na lei orgânica. Estas outras 4, elas são previstas no regimento interno, porque elas têm destinação diferente para operacionalizar decisões da Câmara Municipal. Então, por exemplo, as indicações. As indicações servem para orientar ou para dar alguma diretriz para o Executivo. Aqui, pronto. Sugerindo, por exemplo, alguma medida, propondo alguma medida que seja de iniciativa do Executivo, por exemplo. Então, olha, eu gostaria que se corrigisse um serviço administrativo do Executivo que está sendo mal prestado, mas não sou eu, como Legislativo, que vou dizer isso. Então, eu faço a indicação para que o chefe do Executivo o faça. Já os requerimentos, eles são dirigidos por qualquer vereador ou comissão, presidente da mesa, etc., de matéria de competência da Câmara. E aqui, na Câmara Municipal, nós temos basicamente 2 requerimentos. Um P, que vai à votação de plenário, e um D, que é de mero despacho do presidente. Existe uma previsão regimental para todos esses, quem propõe o quê, como ela é formada, por exemplo, a formação o doutor Bacarin citou agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito se faz através de requerimento. E ele é votado em plenário, da mesma forma com os requisitos que estão previstos no regimento interno. Por outro lado, os de mero despacho são de providências da Casa, como, por exemplo, destinados à segunda secretaria, de cunho administrativo, etc. Moções. Moções são interessantes, porque elas, na verdade, elas existem, tá? A gente ouve falar, só vê raramente elas serem votadas, elas existem e elas servem para manifestar uma posição da Câmara. Então, existem vários tipos de moção. Por exemplo, moção de júbilo, quando uma entidade completa, por exemplo, 100 anos de existência, aniversário dela. Você está hipotecando solidariedade a vítimas, por exemplo, de enchentes no Rio Grande do Sul. Isso são feitos através de moção. A moção é votada em plenário e ela gera um ofício formal que vai ser encaminhado a quem de direito. Então, ela visa isso. Inclusive, nós temos moções de vários tipos, né? Repúdio, etc. As de repúdio, elas acho que são um pouco mais raras, né? Aqui, mas elas acontecem também. Substitutivos e emendas. Nós vamos ouvir falar bastante de substitutivos e emendas, principalmente na época do orçamento. Mas substitutivos e emendas aqui, da maneira como nós estamos falando, elas fazem parte do processo legislativo e elas são apresentadas durante o processo legislativo para se alterar um projeto em discussão. Então, você pode
alterar para o substitutivo que substitua todo o texto que está sendo votado, ou uma emenda que é pontual. Isso existe um tempo para ser proposto, existe um momento no processo legislativo em que ele pode ser proposto, e é usual. Isso acontece corriqueiramente aqui, vocês vão acompanhar no processo legislativo. Se vocês tiverem interesse, nós teremos um curso que nós vamos falar exatamente de técnicas legislativas, nós vamos nos aprofundar em tudo isso que eu estou descrevendo muito superficialmente, nós vamos falar do processamento também, nós vamos falar de uma coisa que é muito importante, que uma das minhas colegas vai abordar agora, que é a reserva de iniciativa, o que a Câmara pode propor, como ela pode propor, o que é a iniciativa do Executivo. Vocês vão entender qual é a linguagem que deve ser empregada, mas eu queria só fazer uma nota. Assim, que eu queria saber primeiro quem que tem formação jurídica aqui. Ok. Para a elaboração legislativa, se vocês quiserem fazer por vocês mesmos, é muito importante que vocês tenham formação jurídica por uma questão muito simples, não é só uma questão de linguagem. Quem elabora um projeto, qualquer que seja, ele tem que entender o contexto em que está esse projeto. Então, ele tem que saber usar não só a linguagem corriqueira aqui de propositura de um projeto, mas principalmente definições, qual é o contexto jurídico, qual é o arcabouço em que vocês vão propor isso, ou seja, qual sistema que vocês vão propor, e tomar muito cuidado para não propor uma lei redundante, que já existe no mesmo sentido. Para isso existe o setor de pesquisa, que o Dr. Bacarinho falou, que a doutora Juliana vai descrever também, e existe a elaboração legislativa que também auxilia nesse aspecto. Então, vocês imaginem que vocês propõem um projeto de lei com uma determinada finalidade, a pedido do vereador, ele tem um objeto para ser cumprido, e ele vai tramitar pela casa, ela vai sofrer alterações, ele vai evoluir, ele vai eventualmente agregar outras ideias, mas quando ele chegar lá na frente, que ele for aprovado aqui, for sancionado pelo prefeito, você se dá conta que o efeito foi inverso. E existem vários exemplos disso. E às vezes acontece porque você atirou no que você viu e acabou acertando o que você não viu. Porque na sua definição do âmbito de aplicabilidade dessa norma, você se equivocou. E você acabou fazendo com que essa norma afetasse pessoas ou entidades que você não tinha interesse, ou assuntos que você não tinha interesse. Então, não é só a redação. Isso é muito importante, a visão panorâmica que a gente tem do direito e da sociedade. Então, eu aguardo vocês no próximo curso de treinamento. Nós vamos falar extensivamente sobre isso, porque vai ser um curso, não uma mera fala de 15 ou 20 minutos, mas vai ser um curso extenso. Nós vamos falar de cada detalhe desses elementos da propositura, inclusive os elementos que compõem o projeto, como ele deve ser proposto. Nós vamos falar também desse último assunto, que é o arcabouço, como você propor, como você encarar isso. Então, eu quero convidar os meus colegas agora. Quem vai falar? A doutora Lilian. Que vai falar sobre o setor de processo legislativo, do qual mencionei agora, tá? Muito obrigado. Doutor Rogério, só gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta ainda sobre o tema que o senhor abordou aqui conosco. Alguém gostaria de fazer alguma... Vamos lá, estou à disposição. Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Ok. Oi, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Lilian Vargas, eu sou procuradora do setor do processo legislativo. Bom, como meus colegas falaram antes, os setores da Procuradoria que hoje estão aqui para esse treinamento são setores que lidam diretamente com o processo legislativo, de uma forma ou de outra, né? Seja na elaboração, seja na pesquisa, seja ao final, colocando esse projeto no nosso PLP. E eu vou falar agora do setor que
que auxilia principalmente os membros da Comissão de Justiça, tá? O setor do processo legislativo é o setor que vai ajudar um dos membros da Comissão de Justiça, que será designado como relator. Então, como é que funciona? O processo legislativo começa com a propositura, com o protocolo do projeto, né, do projeto de lei, de decreto. Esse projeto é protocolado, e aí ele vai ser lido, publicado em plenário e vai começar a tramitar. Vai passar pelo setor de pesquisa, que vai dizer quais comissões são as comissões que vão analisar esse projeto. E depois vai para a CCJ, que é a primeira comissão que recebe os projetos legislativos. A primeira comissão da Casa por onde eles vão tramitar. Então, quando esse projeto chega na Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça... Deixa eu passar aqui, peraí. Aqui, ó, ela é formada por 9 membros, essa comissão, tá? O presidente, ele não recebe projetos para relatar. O presidente é quem vai designar quem vai ser o relator daquela matéria. Então, vai ser um dos outros 8 membros. O presidente não vai relatar. Chegou na Comissão de Justiça, o presidente vai ler e vai designar um relator. Depois que tiver designado quem vai ser o relator dessa matéria, o projeto vai chegar lá no nosso setor do processo legislativo. E um dos procuradores vai analisar e vai fazer um estudo técnico. Como é que é esse estudo técnico? Deixa eu ver se já está no próximo slide. Tá. Maravilhoso. Não era exatamente isso. Aqui. O estudo técnico, ele tem 2 partes. Ele tem uma parte formal, que vai dizer, essa matéria é competência do município ou não? Ou é uma matéria que deveria ser regulamentada pela União, pelo Estado? E outra parte também ainda formal é competência do parlamentar ter a iniciativa desse projeto ou essa matéria é de competência do Executivo? E tem um aspecto material do parecer, que é no mérito se o objetivo pretendido com esse projeto está em sintonia com as outras normas do ordenamento jurídico. A questão da iniciativa é uma questão muito relevante, porque, em regra geral, qualquer membro da Câmara e qualquer comissão, e os prefeitos e até os cidadãos, como o doutor Rogério até salientou anteriormente, têm a competência para iniciar um processo legislativo. Porém, tem alguns artigos na nossa lei orgânica e na Constituição Federal que limitam um pouco, na verdade, eles criam a iniciativa privativa do prefeito para algumas matérias, tá? Que são essas matérias aí do artigo 61 da Constituição e do artigo 37 da lei orgânica. Eu vou ler aqui, mas depois vocês vêm com calma, tá? É criação de cargos, criação de funções, de empregos públicos, fixar ou aumentar a remuneração dos servidores, matérias afetam a servidor público, regime jurídico, desafetação, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis, são coisas mais específicas. Antes de acabar, tenho bastante coisa ainda para contar para vocês. Espera aí. Todos os projetos da Casa vão passar pela CCJ, exceto 3 casos, tá? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Esses 3 projetos são muito específicos, têm uma tramitação separada, vai direto para a Comissão de Finanças. Até porque na CCJ a gente não ia conseguir fazer não tem uma razão jurídica dele tramitar por ali. Então, é o seguinte, quando a gente faz esse estudo técnico, uma coisa muito importante que vocês precisam saber, o papel dos procuradores que vão auxiliar esse relator é orientar o parlamentar, recomendando se o projeto pode ser legal, pode continuar tramitando, ou ilegal. Nessa recomendação, a gente pode sugerir um substitutivo, tá? Eu vou dar aqui uns exemplos comuns de substitutivo que a gente sugere na Comissão de Justiça. Um substitutivo para que o projeto não incorra em ilegalidade, por exemplo, tirando alguma ordem a uma secretaria municipal, excluindo uma matéria que seja, no âmbito do projeto, competência privativa do Executivo, uma previsão de uma atribuição para uma secretaria ou um órgão do Executivo, um ato muito concreto, né? A gente também sugere substitutivo para prever uma penalidade em caso de descumprimento, se a norma tem uma função de mandar fazer ou não fazer,
a própria norma já tem que constar dela a penalidade, porque senão ela não tem uma efetividade. A gente também pode sugerir que o relator peça informações ao executivo em alguns temas, muito comum nas ações, nos projetos de denominação de logradouro. A gente precisa, às vezes, de mais informações para dizer se aquilo pode continuar tramitando ou não. E aí, nesses casos, a gente pede uma informação ao executivo. Olha, esse bem que eles querem denominar é bem público? Ele está descrito já? Ele tem um CAD log? Então, são coisas que podemos... caminhos que podemos seguir nesse auxílio ao vereador da CCJ. Tá? E aí, nesse ponto, eu vou falar agora uma coisa que talvez alguns não saibam. Esse estudo técnico, que a Procuradoria assessora a Comissão de Justiça para fazer, ele não faz parte do processo legislativo. Ele é um documento que fica só com o relator da CCJ. E, nesse momento que o relator recebe esse estudo técnico pelo sistema, ele vai receber pelo SPLEGS, e só o relator da CCJ vai receber esse estudo, ele pode aprovar esse estudo, e aí, nesse momento, o estudo vira um relatório da comissão que vai entrar na pauta para ser votado pelos demais membros, ou ele pode rejeitar o estudo. Se ele rejeita o estudo, nós, do setor do processo legislativo, vamos auxiliá-lo a fazer um parecer em sentido contrário. Nossa, mas vocês falam que é ilegal e depois falam que é legal? E aí, nesse ponto, volta ao que o doutor Bacarin falou, que o nosso apoio é um apoio de meio. Né? A função do nosso setor, ao auxiliar a CCJ, é principalmente respeitar a soberania do mandato dos vereadores, né? Respeitar a democracia. Eles foram eleitos e eles têm que ter autonomia para decidir se o projeto deve continuar tramitando ou não, ainda que nosso estudo aponte alguma ilegalidade. Isso por quê? Porque o processo legislativo ele envolve escolhas políticas. As deliberações que vão ser tomadas, elas vão além do jurídico, de uma análise estritamente legal. A formulação das políticas públicas, ela envolve outros aspectos, né? Então, às vezes, dentro daquele programa político que o vereador expôs na propaganda política dele e convenceu os eleitores a apoiarem, ele entende que aquele projeto deve ser debatido, deve seguir em tramitação. E se houver um parecer contrário da Comissão de Justiça, logo no início, nessa primeira peneira, se o parecer pela ilegalidade for votado, o projeto é arquivado. E o projeto só vai voltar a tramitar se houver um recurso ao plenário, que está no artigo 79 do regimento, com a maioria dos membros concordando com isso. Então, ele tem um óbice aí, né, um obstáculo grande para percorrer, caso o parecer de ilegalidade seja o vencedor na CCJ. Então, respeitando a soberania do mandato, entendendo que as políticas públicas vão além do que é jurídico ou não, e também lembrando que a nossa função é opinativa, consultiva, a Procuradoria não tem um poder decisório em nenhum momento, é só apoiar mesmo os parlamentares, nós entendemos que é nossa função também, nesse momento, auxiliar o relator, caso ele precise de um auxílio para que o projeto continue seguindo em tramitação. Tá? Lembrando que não vai haver um prejuízo para a sociedade, porque esse controle jurídico pode ser feito depois também, pelo Poder Judiciário, caso seja aprovada uma lei que não se adeque de forma alguma ao nosso ordenamento. Então, nós temos outros controles possíveis. A importância do nosso setor, a meu ver, é auxiliar que o processo legislativo transcorra da melhor maneira possível, de uma forma que siga o regimento, que respeite a democracia e que construa uma legislação clara, porque quanto mais clara for a legislação construída, maior eficácia ela vai ter. Se ela não tiver buracos, né, se ela não for questionada juridicamente, se não tiver nenhum artigo dela que destoe do nosso ordenamento como um todo, ela vai entrar em vigor, ela vai ser aceita, ela vai trazer uma melhora significativa para a sociedade. Então,
Nós trabalhamos, nesse momento, nesse auxílio aos membros da CCJ, principalmente nesse setor, tentando construir um processo legislativo que seja bom para a sociedade, para todos, né? E para construir normas que realmente sejam aplicadas com maior clareza e cumpridas por todos. Então, acho que, basicamente, o setor do processo legislativo lida com isso. Deixa eu só ver se tem mais. Aqui nós temos o nosso contato. Esse setor lida principalmente com os vereadores da CCJ, né, os que serão membros da CCJ, mas a gente fica à disposição sempre para tirar qualquer dúvida regimental ou mesmo dúvidas jurídicas. Então, é isso, gente. Estamos à disposição lá na Procuradoria. Bem-vindos a todos e sejam muito felizes aqui na Câmara. Obrigada. Alguma dúvida, perguntas? Muito obrigada, doutora Lília. Tem uma pergunta, só um minuto. Olá, boa tarde. A gente tem uma dúvida que é muito mais prática, mas também bem específica, que é o seguinte: como é que a Procuradoria ela faz a análise dos objetos do projeto de lei, principalmente quando precisa analisar se aquela matéria pode ou não continuar tramitando dentro de uma sessão legislativa? Porque nós temos aquele impedimento dentro do regimento que fala que, em caso de uma rejeição, né, uma parecer de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não sendo aceito o recurso no plenário, a matéria não pode voltar a tramitar. E aí isso gera dúvidas, por exemplo, como é que é feita essa análise do objeto que gera esse impedimento, se haveria possibilidade futura, depois de um desarquivamento de outro projeto de lei, que é o mesmo objeto, mas é uma forma diferente de tratá-lo. Então, ficou um pouco dessa dúvida bem específica de como que a Procuradoria ela poderia até explicar, né, essa tramitação na casa. Porque a sessão legislativa, salvo o melhor juízo, é 1 ano, né? Obrigada. A sessão legislativa é a que dura 1 ano. Tá? Então, depois de 1 ano, poderia voltar a tramitar. Quer dizer, poderia ser reproposto, né? Porque, nesse caso, ele já acabou, o processo legislativo deste. Para evitar que seja proposto novamente, seria o setor de pesquisa, quando chega no setor de pesquisa, que elas vão pesquisar se há outras leis em vigor que tratam do mesmo tema, ou se há outros projetos na casa que tratam do mesmo tema, vai aparecer esse que foi rejeitado já. E aí... Desculpa. Desculpa, mas havendo esse projeto já rejeitado naquele período da sessão legislativa, ele impediria qualquer outro novo projeto sobre o mesmo assunto? Eu acho que só se for muito semelhante. Talvez, se ele só tangear o assunto, ou se for o mesmo assunto, eu acredito que sim. Aí vai cair nessa... Vai ser indicado pelo setor de pesquisa e provavelmente não vai passar da CCJ, a não ser que tenha alguma coisa muito diferente, que consiga sair dessa situação. E aí também afeta aqueles projetos que foram arquivados por encerramento de mandato também. Você não poderia pedir o desarquivamento. Mas aí o desarquivamento se daria na outra sessão, né? Uhum. Porque fica sempre essa dúvida que a gente vai fazendo a pesquisa interna e verifica, pelo momento que nós estamos, diversos projetos que já passaram pela CCJ, que foram arquivados por uma questão de encerramento do período legislativo, que aí você fica na dúvida, apresentar um novo projeto ou desarquivá-lo. E aí fica essa dúvida até mesmo do que gera impedimento em relação um ao outro. Se ele não passou na CCJ ainda, você pode desarquivar. Eu estou pensando aqui no caso dele ter sido rejeitado na CCJ. Tá? Então, a hipótese que eu entendi era a seguinte: o projeto passou pela CCJ e foi aprovado um parecer pela ilegalidade. E ele foi arquivado. E, enfim, aí depois, na mesma sessão, no mesmo ano, você propõe novamente o mesmo projeto. Aí isso tem um impedimento no regimento. Isso é uma coisa. Outra coisa o processo nem passou pela CCJ ainda. Acabou, ele está arquivado. Você pode pedir o desarquivamento. Tá? Aí ele pode voltar a tramitar.
Tá bom? Só isso? Mais alguém? Obrigada, doutora Lília. Então, eu vou aproveitar aqui e vou chamar agora a doutora Juliana Trindade, que vai falar do setor de pesquisa.